Boa noite, graça e paz. Muita alegria podemos estar aqui compartilhando essa palavra que transforma, que edifica, que faz novas todas as coisas. Como nós sabemos, estamos aqui dando continuidade na Conferência da Família da nossa comunidade, a Primeira Igreja Batista em Londrina. E gostaria de pedir licença para entrar na sua casa, aí estar com você, compartilhando da palavra, pedindo que você se aquiete, se acalme, abra seu coração. E eu quero te fazer dois convites esta noite. O meu primeiro convite é para que a gente estabeleça um trilho por onde nós vamos caminhar. A palavra pregada, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o casamento. Mas nada existe, nada que nós podemos tocar neste mundo, que nós podemos vivenciar neste mundo, escapa do Criador. Deus fez todas as coisas, inclusive o casamento. E eu quero fazer um convite para que a gente compartilhe um texto da Palavra de Deus, para deixar bem claro que nós vamos falar de um assunto importante, que é o casamento, mas este assunto tem que ser sustentado, tem que ser trabalhado, esse assunto tem que ser vivido segundo a vida de Cristo em nós. E esse texto que eu quero convidá-los para que a gente possa compartilhar está em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Filipenses 2, a partir do verso 1. Nós iniciamos a leitura da palavra de Deus, da carta de Paulo aos Filipenses, dizendo assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É baseado nesse Deus que se esvaziou, que veio em nosso socorro e que veio em forma de homem para nos dar a sua vida, para nos dar uma nova vida. Sem essa experiência da vida de Cristo, digo para vocês que é impossível viver um casamento na plenitude do projeto de Deus. Carecemos desesperadamente desse suporte da vida de Cristo. E o meu segundo convite para você nesta noite, é dizer para você que Deus trabalha com o que você tem. Deus vem no nosso socorro e nós vemos, por exemplo, na passagem da ressurreição de Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro. Porém,
ele mandou que os homens tirassem a pedra da frente do túmulo e abrissem o túmulo. Também na passagem do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus diz: o que tem para comer? Nada. Mas o que vocês têm aí? Apenas 2 peixes, alguns pães. Então tragam-me os peixes e os pães, e a partir daquilo que era nada, Jesus fez um milagre e alimentou a multidão. Também em Caná da Galileia, no milagre da transformação da água em vinho, um milagre que Jesus fez exatamente no casamento. Ele perguntou, disseram para ele: não tem mais vinho, acabou o vinho. O que vocês têm? Nada, só temos água. Então, tragam a água. E ele transformou a água em vinho. A nossa esperança está em olhar para Jesus, em olhar para Deus e ver o que Ele pode fazer no nosso casamento. Ele diz: eu vou multiplicar, eu vou transformar, eu vou regenerar, mas você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa entender o que eu já fiz naquela cruz. Na casa em que houver fé, haverá milagre. O milagre da transformação. O milagre que muda os nossos casamentos. O milagre da regeneração. Nós vamos estudar aqui hoje, nessa noite, o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 7, mas eu gostaria de falar um pouquinho para vocês do contexto desse texto. A partir do capítulo 5, aliás, Jesus reúne as multidões e os seus discípulos, e ele inicia um ensino. Ele faz ali uma preleção, ele faz uma pregação. Jesus começa a ensinar o povo a viver o Evangelho, o reino de Deus, o que nós chamamos de Sermão do Monte. Ali no capítulo 5, ele começa então a falar com o povo. O ensino de Jesus é muito prático. Ele fala principalmente do reino de Deus, mas ele também nos ensina como encarar os desafios do nosso dia a dia. Eu quero que você pense, quando lemos a palavra de Deus, como estivermos aqui trabalhando a palavra de Deus, que você pense no seu casamento, que você pense no seu relacionamento, que você pense que nós temos um Deus que abomina o divórcio. Nós temos um Deus que se humilhou e veio para nos suportar e nos perdoar e nos fazer novas criaturas. Nós temos um Deus que nos supre de todas as nossas necessidades. A salvação e a eternidade são prioridades para Jesus e devem ser para nós também. Mas ele sabe que após o nosso novo nascimento, nós continuamos uma caminhada aqui neste mundo. Nós continuamos aqui vivendo nossos casamentos, nossas famílias, nossos relacionamentos. Jesus vem nos ensinar como que nós devemos encarar esses desafios, esses relacionamentos, mas olhando para Ele, olhando para o reino e olhando para a mudança de vida que Ele já propôs para cada um de nós. Hoje vamos focar esse estudo mais especificamente no casamento, mas nós vamos chamar a atenção para 5 pontos práticos que eu gostaria de deixar para vocês. Se você quiser pegar um papel e uma caneta para anotar, fique à vontade. Eu quero dizer para vocês que o nosso casamento tem que ser edificado na palavra de Deus e que Jesus comparou esse relacionamento, esse casamento, com um homem prudente. O homem prudente que edifica a sua casa usando a palavra de Deus como alicerce. É comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. É comparado ao homem que busca segurança na construção do seu lar. A palavra de Deus é segurança para o casal.
é segurança para o início de uma nova família. A palavra de Deus é onde nós devemos estabelecer o trilho para que nós tenhamos a certeza de que nós não vamos ter nenhum problema que não possa ser resolvido, que nós não vamos ter angústias, que nós não vamos ter aflições. Porque Jesus já disse, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Temos essa certeza. O primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nós devemos olhar para nós mesmos e não olhar para o outro. Aí eu vou começar a leitura do capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 1. Se você quiser me acompanhar, nós vamos ler do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, olhando do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Olhe primeiro para si mesmo. Olhe primeiro para a sua contribuição para que aquela situação, muitas vezes de conflito, tivesse chegado naquele ponto em que está. Se você está tendo problema aí na sua casa, problema no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, a tendência, com certeza, é sempre colocar a culpa, a responsabilidade no outro. É tentar consertar o outro. É orar e pedir a Deus para que Deus mude o outro. Mas Jesus está nos ensinando aqui que primeiro nós temos que receber um tratamento de Deus para que Deus tire a viga que está em nosso olho, para que a gente possa ver o cisco que está no olho do nosso cônjuge. Nós não vamos conseguir fazer nenhum trabalho de crescimento no nosso relacionamento se a gente estiver míope, se a gente estiver com alguma coisa atrapalhando a nossa visão. Muitas vezes vivemos um casamento que tem problemas externos, que tem problemas de interferências externas, ou que muitas vezes o casal não está se relacionando bem, mas normalmente nós queremos que haja mudança na outra pessoa, porque sempre vemos, como o Márcio Mizubuti disse ontem aqui, nós legislamos em causa própria e nós sempre achamos que nós não temos nenhum problema. Eu não preciso mudar em nada. Eu não busco nenhum tipo de mudança, porque eu estou bem. Então nós precisamos acabar com esse hábito. Nós temos dificuldades de olhar para nós mesmos, de olhar para dentro de nós. O que é pior, nós temos dificuldade de ver e avaliar o quanto nós precisamos de mudança. Nós precisamos de um tratamento de Deus na nossa vida para que o nosso casamento seja pautado na sua palavra, para que na prática nós tenhamos o descanso na palavra de Deus e não nas nossas próprias decisões. Então ficamos olhando esse cisco do nosso cônjuge e não vemos o que está nos nossos olhos. O outro lado disso é que nós também não temos condição de receber um tratamento. Nós precisamos que alguém tire a trave dos nossos olhos. E só há uma pessoa que pode nos dar esse tratamento. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Essa pessoa que vai fazer a nossa vida ser transformada de acordo com a vida dele. Essa pessoa que vai fazer uma regeneração a partir de dentro para fora. Essa pessoa que vai trocar o nosso coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, fazendo com que nós tenhamos uma percepção diferente do ambiente o qual vivemos. Porque essa mudança é Deus que faz.
Eu não tenho condição de tirar nada do meu olho, mas Deus pode através da fé. E quando vivemos sem essa experiência, Jesus usa uma palavra muito pesada. Ele nos chama de hipócrita. Você que está vivendo um casamento de mentira, você que está vivendo um casamento onde você não se empenha para que haja mudança, haja transformação, haja vida nova, você é hipócrita. Você que está vivendo um casamento e buscando pornografia, buscando adultério, buscando coisas fora do casamento para se satisfazer, para ter algum tipo de felicidade, algum tipo de satisfação, algum tipo de descanso que não seja dentro do seu casamento, do seu relacionamento, hipócrita. Isso não existe. No reino de Deus a mentira não tem lugar. No reino de Deus o pecado não tem lugar. Jesus usa essa expressão e isso é muito forte para nós. O tratamento de Deus que muda a nossa visão exige submissão. Em primeiro lugar, devemos ser submissos a Deus. Em segundo lugar, submissos uns aos outros. Lembram-se do texto de Efésios que nós lemos no início aqui? Jesus se esvaziou e foi submisso ao plano de Deus para a salvação. Ele se entregou ao plano de Deus para nos salvar e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele sendo Deus, ele se esvaziou. Filipenses 2, 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Esse é o ensinamento da palavra para que a gente viva um casamento buscando soluções, buscando conserto, não no que eu posso fazer, mas no que Cristo já fez. E Ele vem com o seu exemplo, nos mostrar que nós devemos viver neste mundo aqui, servindo uns aos outros. Muitas vezes nós ouvimos casais dizendo que, qual o motivo pelo qual você se casou? Eu me casei para ser feliz. Está redondamente enganado. De acordo com o reino de Deus, você deve ter se casado para fazer o seu cônjuge feliz. O segundo ponto que eu queria conversar com vocês esta noite está na sequência do texto de Mateus capítulo 7. Ore. Nós precisamos de oração. Você precisa de Deus. Mateus de 7 a 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E o principal, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A quem bate, a quem busca, a quem ora, as portas serão abertas. As portas do céu serão abertas. Deus vai atender a sua oração. Se tem uma coisa que Deus se agrada, uma coisa Deus se agrada no homem, é aquele que tem o coração contrito, que tem o coração quebrantado. Aquele que se achega diante de Deus em oração, com o seu coração contrito e quebrantado, Deus acolhe, atende, ouve e atende a sua oração. Aquele que se achega diante de Deus, sabendo que é totalmente incapaz, é totalmente impotente e busca no Senhor a provisão para aquilo que lhe falta, com certeza Deus atenderá a sua oração. Coloque-se de joelho e interceda por sua família, por seu cônjuge, por sua esposa e por seu marido. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Mas tenha coragem, peça para que haja mudança na sua vida. Não peça para que Deus mude o seu cônjuge. Não peça para que Deus faça aquilo que você planejou. Para que Deus transforme a vida do outro de acordo com a sua vontade. Mas peça para que Deus faça a vontade dele
na sua vida em primeiro lugar, para que você tenha coração quebrantado, para que você aceite o seu cônjuge do jeito que ele é. Deus trata com você e trata com ele e com ela também. Espere, tenha paciência, aceite o tratamento de Deus na sua vida, do seu casamento. Deus está fazendo uma obra no seu casamento. Aprenda a pedir perdão, reconheça a sua incapacidade, mas também saiba perdoar. Trate todos com respeito, com educação, com dignidade. Não seja aquele que age com grosseria dentro da sua casa. Não seja aquele que falte com respeito. Não seja aquele que use de palavras torpes, aquele que xinga, que fala palavrão. Não. Trate com respeito a sua família e o seu cônjuge. Trate com decência. Muitas vezes a gente vê e trata com casais que não há nenhum tipo de respeito dentro da sua casa, de educação, de decência. Jesus Cristo, sendo Deus, Ele veio em nosso socorro. Ele se esvaziou, Ele se tornou em figura humana. E Ele veio para servir. Efésios 4, de 29 a 32, a palavra de Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Nosso terceiro ponto, decida-se, está na hora, não deixe para amanhã, faça a sua escolha. Continuando o texto de Mateus capítulo 7, agora os versos 13 e 14, lemos assim: Jesus disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Jesus está falando de salvação eterna. Você quer ter um casamento pautado, alicerçado, embasado na palavra de Deus? Preocupe-se em primeiro lugar com a sua salvação. Preocupe-se em primeiro lugar em levar o evangelho para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Você que não tem filhos, que é um casal jovem, que se casou agora, ou que por algum motivo vive somente você e a sua esposa ou o seu marido, preocupe-se de falar do evangelho um para o outro, pregar o evangelho um para o outro, e principalmente viver o evangelho dentro da sua casa. Tome uma decisão. Não perca tempo, não fique entretido com as coisas do mundo e nem com aquilo que não leva à glória de Deus. Qual é o caminho que você quer tomar? O largo ou o estreito? Priorize a pregação e o evangelho. A partir da sua casa, seja um profeta e um sacerdote. A escolha certa está em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esta é a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus de um Deus que não mente. É a palavra de Deus que muda a sua vida e do seu casamento, que muda os rumos do seu relacionamento, que faz milagre dentro da sua casa, que traz descanso para o seu coração. A porta estreita. Quem é a porta estreita? É a pessoa de Jesus Cristo. O texto que está em Lucas 13, de 22 a 27, está escrito assim: passava Jesus por uma cidade e aldeias ensinando
e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, ao lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Amados, se por um lado nós temos a segurança da palavra de Deus, de uma vida regenerada, de um novo nascimento que transforma o nosso comportamento, o qual nos faz escolhermos aquilo que é do reino de Deus, aquilo que testemunha Jesus aqui neste mundo. Por outro lado, nós temos a iniquidade. A iniquidade que é pregada nos desejos da carne, a iniquidade que vai sendo obras da carne, que faz com que nós tenhamos uma vida longe da presença do Senhor. Uma vida baseada em nós mesmos, baseada nas nossas próprias decisões. Jesus é a porta estreita. Em João 10, 9 e 10, ele próprio diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O quarto ponto que eu quero chamar a atenção de vocês: livre-se dos ídolos. Estão anotando aí? Legal. Livre-se dos ídolos. Mateus, capítulo 7, versos 15 e 16, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Comece a prestar atenção em sua casa. Comece a observar e a identificar tudo aquilo que não glorifica a Deus. Tudo aquilo que não honra a Deus. Tudo aquilo que tira o teu tempo e a sua atenção e deixa você longe da dependência e da submissão do Senhor. Comece a prestar atenção no tempo que você gasta fazendo coisas que não são para a glória de Deus. Trabalhando a sua mente e o seu coração naquilo que é do interesse do homem, do interesse da carne, fazendo obras que não dignificam, que não são voltadas para os interesses do reino de Deus. Nós precisamos entender que cada uma dessas coisas que não glorificam a Deus se tornam ídolos no nosso coração. E eu faço uma pergunta para você: quem é que está sentado no trono do seu coração neste momento? Quem é que você está cultuando no seu coração? Qual é a pessoa, ou a coisa, ou o bem, ou a posição que você tem colocado como prioridade na sua vida, acima de todas as coisas, inclusive do reino de Deus? O que significa na prática: buscai o reino de Deus, que fala lá em Mateus 6,33? O que para você significa esse texto? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eu aprendi um tempo atrás, em um evento que eu participei, ouvindo um pastor, que não existem prioridades. Não existem prioridades. A prioridade é o que vem em primeiro lugar, e só existe um primeiro lugar. O segundo lugar não é prioridade.
Então, o primeiro lugar da sua vida, a prioridade da sua vida, buscai em primeiro o reino de Deus. O que significa para você na prática? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O que esse texto, o primeiro mandamento, significa na sua casa? Você tem colocado, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e o teu entendimento? É assim que nós estamos vivendo em nossas casas, o nosso casamento? É onde nós buscamos a solução para os nossos conflitos? É diante do trono da graça do Pai? Ou é em outros lugares? Ou é diante de outras pessoas? Ou é comprando com o nosso dinheiro coisas para poder passar um verniz por cima da situação? Não podemos viver dessa forma. Por fora, uma coisa. Jesus chamou os fariseus de túmulo caiado. Bonito por fora, por dentro, coisa podre. É assim que nós estamos vivendo? Na mentira? Quinto e último ponto. Haja. Estamos falando de prática. Casamento na prática. A vida cristã é vivida na prática. Não existe vida cristã. Como já disse algumas vezes aqui na nossa comunidade. Não há cristão 007. Não há cristão secreto. Ou você é cristão e todo mundo sabe, ou você não é cristão e ninguém vê. O teu agir, o teu comportamento dentro da sua casa, do seu casamento, é de acordo com o trilho que Jesus mandou? É de acordo com quem pratica? Ele disse, aquele que ouve e pratica estas minhas palavras, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha? É assim que nós estamos vivendo? Então, Mateus, aí começando no versículo 24 a 27, nós lemos assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí então vêm os problemas, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem insensato, que não as pratica. Ouve essas minhas palavras e não as pratica. Será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agir e escolher. Agimos de acordo com a palavra de Deus, buscamos o reino de Deus, cremos que Jesus Cristo é nosso Senhor e o nosso Salvador. Construímos a nossa casa sobre a rocha. Não buscamos a face do Senhor, vivemos de acordo com a nossa própria vontade, vivemos a iniquidade. A nossa casa vai ruir, vai cair, vai desabar. Nossos casamentos e a nossa casa devem ser construídos com toda a segurança e proteção. Por isso Jesus faz uma comparação entre o homem que conhece a palavra de Deus e as coloca em prática com o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele homem que conduz o seu casamento e a sua casa pelos caminhos do Senhor é um homem prudente e protege o seu lar. Todavia, quero dizer para vocês que mesmo construindo a casa sobre a rocha, nós continuamos vivendo aqui neste mundo. Sofremos muitos ataques. Eu vou citar alguns para vocês. E quero chamar a atenção de vocês
porque a sua casa, neste momento, pode estar sofrendo um desses tipos de ataque. Eu quero chamar a atenção para vocês de um ataque muito comum, que são as invasões do mundo exterior. Deixar com que o mundo exterior invada a sua casa é o mesmo que deixar com que a sua casa sofra consequências que não são aquelas que Deus propôs para você. A nossa casa é comparada a um pequeno reino. Um reino tem muros de proteção, um reino tem um rei, tem uma rainha, um reino tem segurança, um reino é construído, um castelo é construído sobre a rocha, é bem construído, paredes largas, alicerces firmes, um castelo que faz com que seja essa a morada do rei e do seu reino, é mais ou menos comparado à nossa casa. Então nós devemos ver que em 1 João 2, 16 e 17, nós lemos assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós devemos estar atentos para esse tipo de invasão, esse tipo de ataque, que são ameaças e tentações do mundo que vêm contra a nossa casa. Nós podemos chamar de obras da carne. O segundo ataque pelo qual nós devemos estar atentos para proteger o nosso lar são das intromissões de outras pessoas. Muitas vezes nós vivemos a vida comum do lar, marido, mulher, filhos, mas existem pessoas que estão ali vivendo junto com você que não trazem palavras boas, que não trazem bons conselhos, que não trazem palavras que edificam. São chamadas fofoqueiros e fofoqueiras, pessoas que são maledicentes, pessoas que vêm colocar migalhas de desconfiança dentro do seu lar. Fique atento a esse tipo de pessoas, principalmente aquelas que são mais chegadas. Afaste esse tipo de ameaça da sua casa. Aqui quero destacar que há dois tipos de intromissão. Há a intromissão de pessoas que são fora da família, mas também há a intromissão de pessoas que são da família. Quero dizer para vocês que o maior índice de abuso dentro das casas contra as crianças vem dos familiares, de pessoas que fazem parte da família. Fique atento aos sinais dos seus filhos. Fique atento ao comportamento dos seus filhos. Presta atenção. Quando ele fala alguma coisa, considere. Leve a sério. Verifique. Investigue. Não ache sempre que a criança está brincando, está fazendo uma pilhéria, está mentindo. Não. Primeiro, considere aquilo que ela está falando. Conhecemos muitos casos de crianças que sofreram abuso durante longos anos, porque os pais não deram atenção, não consideraram a reclamação do filho. E a segunda intromissão que eu quero dizer, a Bíblia diz lá em Gênesis, deixará o homem pai e mãe. Deixará o homem pai e mãe. Até vocês se casarem, seu pai e sua mãe tinham que ser considerados porque você vivia na casa deles. A partir do momento que você se casou, você não vai abandonar o seu pai e sua mãe, mas você não vai permitir que o seu pai e sua mãe administre a sua casa, dê palpites dentro do seu relacionamento, diga qual é o cardápio do almoço, da janta para sua esposa, que ele venha dizer como você deve conduzir a sua casa e o seu casamento e os seus filhos.
Deixará o homem seu pai e sua mãe, e tornar-se-ão os dois, ambos, uma só carne. As únicas pessoas que devem ter voz dentro da sua casa é você e o seu cônjuge. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. É a palavra de Deus que ensina. Atenção, preste atenção com as maldades. Tiago 3, verso 16. Tiago 3, 16. Deus condena qualquer tipo de divisão. Eu não vou ler esse texto que não está aqui agora, mas Deus não admite qualquer tipo de divisão e de pensamento faccioso. Toda espécie de confusão para Deus é ruim. Para terminar, então, eu gostaria de dizer para você, dentro desse trabalho do seu pequeno reino, proteja o seu lar das infiltrações. Essa é a dica mais importante que eu quero deixar para você, marido e esposa, hoje. O que são as infiltrações? Infiltrações é aquilo que está dentro do seu coração. Não é a ameaça do mundo que vem de fora, não é a visita de pessoas que vem de fora ou da sua própria casa, mas é aquilo que está dentro do seu próprio coração. Aqui vamos falar de uma coisa mortal. São nossas próprias atitudes. Que atitudes? Obstinação, orgulho, autopiedade, vitimismo, ressentimento, ira, amargura e ciúmes. Tudo isso que são abrigados dentro do nosso coração. São sentimentos que minam os nossos casamentos. Então, meus amados, o que é na prática construir um casamento sobre a rocha? Um casamento alicerçado naquilo que Jesus disse. Quando Paulo escreve aos Filipenses sobre a vida cristã, ele ensina em Filipenses 1, 27 e 28. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, que uma só alma, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. O que é para eles prova de perdição, para vós outros é prova de salvação. E isto da parte de Deus. Vivei acima de tudo de modo digno o Evangelho. Viver o Evangelho é uma prova de que você está vivendo no caminho correto, que você está trilhando sobre o caminho que Jesus ensinou. Daí, então, meus amados, a urgência de se colocar a palavra de Jesus em prática. Do dia do nosso casamento, ou do nascimento dos nossos filhos, nós não temos um minuto a perder. Precisamos, carecemos desesperadamente do amor de Deus dentro das nossas casas. Carecemos desesperadamente do Evangelho da salvação de Jesus Cristo dentro das nossas casas. Precisamos desesperadamente de ter intimidade com esse Deus maravilhoso que muda as nossas vidas, que regenera os nossos corações, que transforma o nosso comportamento, que nos faz dar testemunhos aqui neste mundo para que as pessoas que estão à nossa volta também possam conhecer esse Evangelho, possam olhar para o nosso casamento e desejar um casamento tão bacana, tão gostoso, como esse que eles poderão ver através do testemunho de Cristo. Não se distraia. O alicerce é a palavra de Deus, que deve ser observada em todas as coisas, em todos os momentos. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, venha em nosso socorro em cada casamento de vocês que estão me ouvindo aqui nesta noite.
venha em nosso socorro para transformar esses casamentos e fazer com que sejam casamentos pautados, alicerçados na palavra de Deus. Por isso Jesus nos ensinou. Aquele que ouve, então ouça. Aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, praticar a palavra de Deus na sua casa, é a solução para tudo que você está necessitando neste momento. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por esse tempo, e que o Senhor faça um milagre no seu casamento, como fez em cada um daquele que ele conseguiu, que ele entrou, em cada um que houve a manifestação de Jesus. Amém? A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.